esperar o pessoal chegar. Pronto, voltamos. Oi, Paty, oi, Lorena. Esperar o pessoal acabar de chegar aqui. Obrigada, Paty, obrigada. Tá sem áudio? Vocês não estão me ouvindo? Paty tá me ouvindo? Marina tá me ouvindo? Vamos ver se é só a Lorena que não tá ouvindo. Escrevam aí pra mim se vocês estão me ouvindo. Tá ok? Não? Ah lá, a Paty tá ouvindo. Por que será? Aqui pra mim tá ok. Tô ouvindo. Beleza. Então tá bom. Lorena, já tá ouvindo agora? Todo mundo me ouvindo? Ah, então tá bom. Então tá ótimo. Ah, então tá bom. O Instagram tá instável. Tá instável. Mas vamos lá, vamos fazer a nossa chamada. Bom, então amanhã é o nosso encontro com a Renata e na sexta-feira a gente vai falar sobre dinheiro, sobre a parte boa do dinheiro, tá? Então vai ser uma live super gostosa. Convido vocês a participarem amanhã e na sexta-feira, tá? Fica pipocando aqui as mensagens do Instagram, do WhatsApp pra mim, tá? Então por isso que às vezes eu coloco o braço porque eu fecho, porque senão trava o Instagram, tá bom? Tá rebelde, Lorena, tá bem rebelde o Instagram. Vamos lá, já vou te chamar. Vamos lá. Olá! Seja bem-vinda! Hoje o nosso encontro é diferente, é com o público. Hoje não, é porque as pessoas não têm ideia, né, de como que é o nosso encontro, geralmente. Exatamente. Qualquer hora a gente publica, quem sabe? A Não, e é gente, sensacional. Vou logo faltar os encontros com a Anitta. a gente se diverte muito, né? Uhum, muito. É excelente. Ai, que bom. Lorena, então eu vou pedir para você se apresentar, para as pessoas te conhecerem. Pode se apresentar. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou, então, a Lorena, né? Eu sou a mentorada da Anitta. Eu faço parte da primeira turma da mentoria facilitadora. E, assim, é sensacional, né? Então, falando o que eu faço, né? Eu sou professora. Tá um pouco escura a imagem, né? Mas acho que A tá dando pra sua tá ver, um né? pouquinho, mas tá bom. Tá tudo bem. Depois eu tento colocar um filtro, né? Eita, filtro é tudo de bom aqui nesse Instagram, né? Bom, mas enfim, eu sou professora, tá? Bióloga, né? E eu tenho desenvolvido um trabalho com crenças, né? Um trabalho que eu conheci com a Nanda, né? E foi através da Nanda que eu conheci também pessoas maravilhosas, como a Anitta, né? Como a Patrícia, que tá também assistindo a gente agora. Então, eu assim, aplicando, fazendo sessões de crenças, né? Trabalhar com crenças, para mim foi, assim, transformador na minha vida, né? Então eu falei assim, gente, por que não trabalhar com as outras pessoas em relação a isso, né? E, na verdade, assim, inicialmente, até independente do dinheiro, né? Porque, assim, você vê tantas transformações maravilhosas que você quer passar isso para as outras pessoas também. Você quer que as outras pessoas vivenciem isso, né? Então, eu comecei a fazer as sessões fora do grupo da turma, né? Da turma, e, enfim, que a gente sempre fazia, e começou a funcionar super bem. E aí, por que não, então, monetizar isso, né? Porque, afinal de contas, é um trabalho que a gente faz, né? Seja você coach, seja um especialista em crenças como eu, seja um
enfim, qualquer profissão, né? Um psicólogo, estava falando com meu marido, né? Então ele é advogado, ele cobra pela consulta, né? Então, e muitos não cobram, mas por que não cobrar se é um trabalho que você está fazendo, que você está dedicando para outra Exato, é pessoa, um né? Porque trabalho como qualquer outro, né? É um trabalho como qualquer outro. É o que eu sempre falo. Ajuda, todo trabalho é. Todo trabalho ele é de ajuda, né? Quando você pede, né? Você contrata uma faxineira, o que que ela vai fazer? Ela vai te ajudar, ela vai limpar a sua casa, ela está te ajudando. Quando você tem uma dor, você vai no médico, ele está fazendo o quê? Ele está te ajudando. Quando você precisa declarar imposto de renda, que você vai dor, ele tá te ajudando. Você tem uma dor na boca, no dente, você vai no sim, dentista, ele tá o quê? Ele tá te ajudando. Não existe profissão que não seja de ajuda, né? Mas nessa área de desenvolvimento humano tem muito essa coisa de porque é um trabalho de ajuda, e ai meu é pura Deus, gratidão. gratidão, né? Tem toda essa confusão aí. E isso a gente lá na mentoria também, mas pode contar, Lorena. Bom, e aí então, por que não monetizar isso, né? E aí eu comecei então a fazer esse trabalho extraoficial, né? Porque o meu trabalho mesmo, eu sou da Secretaria de Educação, daqui do Distrito Federal, né? Então, trabalho 40 horas na Secretaria de Educação, né? Então, eu comecei a fazer esse trabalho nos horários vagos, né? Então, geralmente fazendo atendimentos à noite, fazendo a Bárbara aqui, ó, nem relógio trabalha de graça, precisa de bateria, né? Exatamente. Ou então fazendo aos finais de semana, né? Então, assim, pegava um sábado pela manhã ou à tarde, até domingo, né? Porque era o tempo que restava. E além disso, né, tem a questão da transição de carreira, né? Então, você precisa se preparar para isso, né? Não tem como você simplesmente entrar numa área nova e não estudar sobre aquilo que você está trabalhando agora, né? Então, assim, o que que acontecia? Que começou a acontecer? Começou a diminuir muito o meu tempo de atendimento. Então, a gente tinha que ficar no equilíbrio, né? De entre estudar, trabalhar como enquanto professora e fazer os atendimentos, né? Então, assim, e acabava que não sobrava muito tempo para muitas coisas. Resumindo, comecei a achar pesado. Então, uma coisa que estava sendo agradável começou a ficar um pouco pesado, porque assim, cansa, por mais que a gente goste, por mais que seja prazeroso, chega uma hora assim que gera um cansaço. Não porque você não está gostando, mas porque assim, gente, o seu corpo, ele sente mesmo, né? Você não descansa direito, você fica pensando num trabalho e sai de um trabalho, pensa no outro, enfim. E a gente acaba ficando cansada mesmo, né? E aí, uma amiga minha, né, uma super amiga, ela virou para mim e falou assim: Ai, Ló, você podia fazer uma sessão lá na minha clínica, né? Ela tem uma clínica. E ela falou assim: Ai, eu queria tanto que você fizesse uma sessão com todos os meus funcionários. Você não faz atendimento em grupo? Aí na hora, tipo assim, sabe quando bate assim, tipo, ai, eu quero, mas eu não faço isso ainda, né? E aí, e por acaso, né? A gente sabe que não é por acaso, né? Mas por acaso a Anitta comenta lá no grupo que a gente faz parte sobre a mentoria facilitadora, né? Que tem como objetivo dar essas ferramentas para terapeuta, coaches, enfim, né? Nas várias áreas, né? Essas ferramentas para o atendimento em grupo. E aí eu não perdi tempo, eu já comecei a encher o saco dela. E aí, Anitta, quando é que vai ser a inscrição? Não sei o que. Né? Aí eu Gente, é verdade. A Lorena me mandava uma mensagem assim, sabe aquelas mensagens, tipo, com quem não quer nada? Tipo assim, oi, tudo bem? E aí, como é que você tá? Então, já tem data, já tem data para começar a mentoria. E eu ainda estava, né, terminando de estruturar e equipe e tal, e não sei o quê. Eu falei, Lorena, então vamos, vai, vamos começar logo a sua mentoria. Exatamente, gente, desse jeito, assim, sabe? De mansinho. Mas deixa eu perguntar, vai que ela já tá abrindo, né, e tal, aí, enfim, quanto é que vai ser e tal? Ela falou o valor, né? E, enfim, eu não pensei duas vezes, né? Aí, quando ela abriu, eu já fui fazendo a inscrição.
E ela já logo começou com as aulas, então, né? E as aulas, assim, extremamente profundas, né? Então, na verdade, ela libera o cronograma, né, com cada tema da aula. Mas, assim, gente, surgem tantas questões para cada tema, né? Que no final das contas ela entregava muito mais do que estava simplesmente escrito no cronograma. Tanto que eu falei para Anitta, eu falei assim, Anitta, olha só, você tem que cobrar mais por esse curso aí, não é possível, porque você está entregando muito. Assim, a aula era simplesmente sensacional. E aí, então, o que que aconteceu, né? O meu marido, ele faz a mentoria, né, dele, com os alunos dele, advogados e tal. E ele falou assim, Ló, o que que você acha? E eu ainda não tinha atendido em grupo, tá? Então, assim, eu estava no meio do curso com a Anitta. E ele falou assim, Ló, o que que você acha de você fazer o atendimento com os meus alunos, né? Aí eu falei assim, eu vou oferecer como bônus da minha mentoria. Aí eu, ótimo, assim, já topei. Falei, não, excelente, né? E, enfim, chegou o dia, né? Eu me reuni com os alunos dele. Nesse dia ele não participou, né? Então, assim, eu peguei todas as informações que a Anitta me deu, como é que eu passo a passo, antes de começar a sessão, o que que envia para os seus clientes, né? Envia formulário, não envia, não sei o quê. Gente, eu segui o script direitinho. Assim, eu nem não inovei nada. Falei assim, gente, eu não vou inovar, eu vou seguir a risca ali, né? Eu paguei para mentoria, né? Vou seguir, obviamente. E aí, então, e foi um sucesso, né? E o melhor de tudo é que, assim, a segurança que eu senti em aplicar a sessão em grupo, né? Porque eu trabalho a parte das crenças, a Anitta é das crenças, mas tem muita gente que não conhece, né? Então, a gente que fez a aula, né, com a Nanda, assim, inicialmente era, olha, sessão de crença só individual. Então, na minha cabeça, estava assim, individual. Tipo, ai meu Deus, não pode ser individual e tal, não sei o quê. E eu comecei a assistir umas aulas da Anitta, então, e ela fez uma aplicação em grupo e foi sensacional, foi simplesmente muito transformador. E eu topei, agarrei a ideia e é isso que eu vou, assim, isso que eu estou agora, né, me estruturando para fazer, né, e é com isso que eu vou seguir, né, porque, assim, a quantidade de pessoas que a gente consegue atingir com o nosso trabalho é muito maior, né, então a Mas, transformação é muito melhor. né? Exatamente. Então, assim, é muito legal ver, assim, o grupo de pessoas e que todos eles, assim, em maior, até no menor nível, sabe, de comprometimento ali naquele grupo, como ele acaba se entregando ao processo, né? E essa entrega ao processo faz toda a diferença, né? E olha que eu era uma pessoa, assim, apesar de ser professora, tá? Mas extremamente resistente com atividades em grupo. Nó, mas assim, o meu marido até falou, ele falou assim, você, atividade em grupo, eu falei assim, pois é, né? Mas assim, Lô, conta como foi quando você foi participar daquele grupo, como participante do grupo. Conta como foi a hora que você recebeu o meu chamado. então, tem um grupo aqui em Brasília, né? O pessoal do curso Pro, né? Da turma da Nanda, né? E aí o pessoal fez um grupo aqui, não é nem da minha turma, é da turma depois, assim. E eu entrei no grupo de gaiata, né? Assim, eu tô. Ah, e aí, gente, já tem grupo em Brasília, não sei o quê, que nem eu fui falando com a Anitta, Tem né? A várias gente tá pessoas, estudando. né, do Brasil inteiro, fora do país, né? Então, uma das Aham. coisas, né, que é assim muito interessante, importante e que gera negócio, gera amizade para uma vida inteira, que é o trabalho em grupo. Então, quando a gente faz esse trabalho, ele é muito poderoso, porque você vai fazer conexões, você vai conhecer pessoas, você vai fazer negócio e vai levar para a vida. Pode continuar aí, Exatamente. Lorena. Não, então, aí eu vou contar bem resumido, tá? Porque Pode senão, se contar, a deixar, eu gente fico está no falando, tempo, falando, falando, falando. pode falar. E aí, beleza. Aí, tá, não, gente, olha, a gente conseguiu falar com a Anitta, né? Foi até o Marcelo e a
A Agora, Vânia. e a Vânia, não, porque a gente conversou com a Anitta, e ela tem um módulo sobre grupo, não sei o que, tal, tal, tal. Então, o que que vocês acham? E todo mundo topou, e geralmente eu fico mais calada, assim, nos grupos. Por quê, gente? Porque, assim, é uma resistência com o grupo, né? Assim, isso era meu, era porque não é mais, né? Então, era uma coisa minha, né? A resistência com grupos. Então, eu ficava calada. Ok. E aí, beleza, aí chegou no dia da Anitta, né, aplicar a sessão para a gente ver como é que era e tudo mais, e assim, de fato, fazer uma sessão de crenças com esse grupo daqui. E aí a Anitta também tinha convidado outras pessoas de outros estados, né, para fazerem parte do grupo e tudo mais, então, no final das contas, ficou um grupo bem grande. E aí ela manda mensagem, né? Oi, gente, tudo bem? Olha, se preparem e tal, né, para nossa atividade, não sei o quê. Preparem uma água, levem o papel e a caneta, né? Porque tem uma parte que a gente escreve muito, né? Ok? E levem os lencinhos. Tragam lenços, né? Tragam lenços para a sessão. Aí eu falei assim, ai, gente, sério? Jura? Tipo, ai, não vou levar, porque Exagero, né? Não acredito que a Anitta tá falando isso. tá bom, nem levei. Eu só peguei o papel, né? Peguei o papel, chegou na hora. Eu nem tinha me preparado muito, assim, eu confesso. Mas eu já tinha te confessado isso, né, Anitta? Uhum, Eu não tinha me uhum. preparado muito, não. Peguei só o meu caderninho lá, com a caneta e tudo mais. Sentamos lá para fazer a sessão. Gente, assim, foi maravilhosa. E, assim, já tava assim, né? Com o rosto. Parecia que eu tinha corrido uma maratona, de tão molhado que tava meu rosto, né? Assim, chorando horrores, não sei o quê. E, e realmente, assim, a diferença que faz no grupo, né, em relação ao individual, porque o individual, muitas vezes, a gente fica um pouco travado com a pessoa que está aplicando, né? Se você não se sente tão à vontade, de repente não conhece aquela pessoa, né? Tipo, nossa, o que que essa pessoa vai pensar de mim, né? Porque inicialmente a gente fica. Qualquer coisa que a gente faça que tem que ser atendido por alguém, essas coisas passam pela nossa cabeça, né? Assim, não tem como. E no grupo, gente, assim, a energia, ela é tão, como é que se diz? Ela é tão ampla ali, com todas aquelas pessoas, que é impossível não acontecer a transformação. Então, isso eu tô falando de um processo de crenças, né? Obviamente, mas isso vale, acho que para praticamente todos Para os qualquer, atendimentos. para qualquer grupo, né? Qualquer técnica de desenvolvimento de pessoas. Por quê? Porque a minha dor pode ser a dor do outro. Então, se eu tenho mais disponibilidade, mais disposição para falar no grupo, né? Para me Uhum. abrir, para contar, e aquela outra pessoa que está mais quietinha, que não quer falar muito, que não quer se expor, quando ela ouve a pessoa falando algo que tem a ver, que ela sente aquilo também, aquilo reverbera, né? Aquilo vai tendo um resultado maior, porque eu também me sinto assim, aí o outro, eu também me sinto assim. Teve uma vez que eu fui aplicar e aconteceu exatamente assim, falado, né? Porque eu sei que acontece isso de forma velada, muitas vezes, mas Uhum. nesse dia em específico foi falado. Então, quando eu cheguei para aplicar, era uma técnica de coaching com cavalos, né? A gente estava numa hípica e tal. Então eu estava lá fazendo, aplicando, e no início, assim, da primeira, a primeira tarefa ali, né? De momento de autoconhecimento e tudo mais, o pessoal escrevendo. Então, quando terminou a parte escrita, né? E aí eu comecei a conversar para a gente começar a refletir sobre a atividade que a gente tinha feito, uma pessoa começou a falar de uma questão do problema com a mãe, por exemplo, né? E ela abordou, começou a falar do assunto, e eu falei, tudo bem, a gente vai fazer agora uma atividade, né, para a gente trabalhar essa questão. Mais alguém quer falar alguma coisa? E aí a outra pessoa levantou a mesma bandeira, era o mesmo assunto, né? Era a mesma questão. E isso foi o tema, né? Eu sempre falo que a gente acaba tendo um tema
né, no grupo. O grupo, as pessoas que chegam, elas trazem um tema para ser trabalhado ali, naquele dia, naquele momento. Então, nesse dia foi o que aconteceu, foi uma cura coletiva ali, Uhum. são, né, com a mãe, e eram pessoas da terceira idade. Então, foi um trabalho incrível, assim, foi muito profundo, foi muito legal. Quando a gente está aqui falando um pouquinho, né, desse trabalho de crenças, porque nós fizemos uma especialização nisso, né? Uhum. E esse trabalho de crenças eu faço com as minhas mentoradas. Então, vai ter sessão de crenças lá. Por quê? Porque você pode aprender qualquer técnica, estudar qualquer coisa, fazer um monte de curso, ler um monte de livro, mas se você não quebrar algumas crenças, você não consegue colocar em prática o que você aprendeu. Uhum. Então, lá na mentoria, eu vou trabalhar essa questão o tempo todo e vai ter uma sessão. Eu já estou contando, né? Nem era para contar, daqui a pouco entra aqui, ô Anitta, fecha a boca aí. Não é para contar agora. Mas vai ter, já vou contar só essa parte, tá? Depois eu não conto mais. Mas tem um momento que vai ter uma sessão em grupo para quebrar as crenças das pessoas do grupo, né? Da próxima turma da mentoria para que vocês, né, para que a nova turma consiga colocar em prática o que aprendeu. Pronto, não vou mais Uhum. contar nada. Conta, Lorena. Não, e o tanto que isso é interessante, né? Porque no próprio processo do curso, né, da mentoria, a gente já vai quebrando algumas crenças, né? A gente já vai quebrando vários tijolinhos ali que estão na nossa frente que a gente não consegue agir, né? Então, eu vou dar alguns exemplos, assim, a respeito do valor, né? Crenças de dinheiro, gente, assim, porque quando a gente faz aplicação com várias pessoas, né? Então, assim, sempre tem crença de dinheiro, sempre tem o medo da crítica, né? Mas, assim, nunca é com você, né? Porque você tá aplicando na pessoa, né? Então tá tudo bem, né? Quando o jogo vira, né? Tipo assim, você fala, caramba, eu preciso enfrentar isso daqui agora, né? Então, assim, esse desafio que você se coloca não, tipo assim, o Arthur, né, que meu marido virou e falou, ah, não, ó, vou colocar você como um bônus, pode ser? Na hora, assim, a primeira vontade é de falar não. Não, eu não tô pronta ainda, não consigo, não, deixa eu concluir o curso para poder fazer isso, né? É a primeira vontade que dá, né? Mas a gente que está acostumada a fazer o individual, né? Mas assim, quando você para e pensa, caramba, mas eu já fiz todas aquelas aulas, ela explicou tintim por tintim, não tem como dar errado. Não, aí você, não, pode mandar, pode vir. Então aí vem outros desafios, né? Então assim, eu comecei muito, assim, pequenininho, né? Então assim, só com os alunos dele. Eu já tô marcada com essa minha amiga que eu falei lá no início, né? Então assim, eu vou lançar, eu não gosto de usar essa palavra lançar, mas eu vou. Olha a Eu, crença aí. olha crenças, gente, várias crenças. A gente acha que não tem crença, mas tem um monte. Mas assim, eu vou abrir alguns horários para sessões em grupo, né? Em dezembro, assim, eu já comecei a estruturar e tudo mais. Então, assim, por quê? Porque a coisa vai acontecendo, né? Porque a gente vai quebrando essas barreiras, né? Então, assim, indiretamente você já vai quebrando essas crenças, né? E aí você chega no módulo, no curso dela, e tem uma sessão de crenças, né? Então, assim, gente, é um super bônus, porque não é qualquer um que faz uma sessão de crenças, né? Então, assim, a gente que é especialista nisso, a gente que sabe as origens disso, as consequências disso para a vida, né? Assim, o quanto essas crenças travam a gente. Então, assim, é um super bônus. Já que você deu o spoiler, né? Então eu vou Já complementar aqui, falei, né? Minha boca grande contando que aqui, é já bom, contei. né? Então, assim, mas então, para mim, valeu super a pena, sabe? Então, eu estava até falando com uma amiga que ela falou assim: ah, mas como é que é essa mentoria com a Anitta e tudo mais? Ela já conhece a Anitta, né? Aí eu falei assim: não, assim, você vai aprender tudo sobre o grupo, né? É claro que algumas coisas dependem da gente, obviamente.
né? Não tem o que discutir. Mas, Sim. assim, tudo sobre o grupo, a dinâmica do grupo, né? A Anitta passa. Tanto que nas sessões em grupo que eu fui fazendo, eu lembrei de absolutamente tudo, assim. Então, só me. E me vinha a voz dela, sabe? Assim, falando: não, olha, quando isso acontecer, porque ela fala até isso, olha, isso é muito comum de acontecer. Ah, talvez é uma situação assim, assim, pode, vai ocorrer e tudo mais, mas nesse momento você vai partir para outra fase, enfim, né? Aham. Outra, outro método, não importa. Mas o fato é, ela dá o passo a passo, gente, assim, e não tem erro, né? E aí depois, com o tempo, você vai colocando o seu jeito, né? Aliás, na primeira vez já tem o seu jeito, né? Não tem Já como. tem. É o seu tempero. E essa é a Exato. proposta da minha mentoria. É exatamente isso, né? Então, eu quero pegar, né, as pessoas que chegam e cada uma, ela vem para a mentoria, mas ela vai aprender a trabalhar com aquilo que ela tem. Então, eu vou ensinar o passo a passo do grupo, de tudo isso que acontece, porque faz muito tempo que eu aplico, né? Eu Sim. trabalho em grupo, treinamento, sessões de coaching, as sessões de Uhum. crenças. Então, tem muita coisa que eu faço desenvolvendo pessoas há muito tempo. Então, eu já conheço várias coisas. É como a Lorena falou, tem coisa que eu já sei que pode dar errado, né? O que dá certo, o que Uhum. não dá. Então eu já conto tudo. Então lá na mentoria eu conto tudo. Então por isso que a Lorena falou, fui lembrando, né? Isso ficou bem marcado para mim, porque a Lorena falou, Anitta, parecia que você estava lá comigo, né? Eu ficava ouvindo sua Uhum. voz. Não, e assim, né? Aquela coisa da entrega, né? Então, assim, gente, a Anitta, ela não segura informação, tá? Eu acho que à medida que a gente vai trabalhando o autodesenvolvimento, né, a gente vai também enxergando assim como a gente pode transbordar, né? E a Anitta ela transborda muito. Então ela todas as informações que ela tem ali naquele momento, ela simplesmente passa, assim. Ela não tem problema nenhum em falar o que ela usou e tudo mais. Porque assim, gente, no final das contas, é o que ela falou agora, né? Cada um tem o seu tempero, né? Então, cada um tem a sua personalidade vai ser colocada ali naquele processo com o seu grupo. Uhum. E é isso que faz também o processo ser tão lindo, né? Então, é muito legal. E no final das contas, né, o que estava me travando muito, assim, né? Quando ela falou assim, olha, o desafio do 3-4-10, né? Eu falei assim, caramba, e agora? Nossa, e eu mandava textos para a Anitta. Eu falava assim, olha, Anitta, é o seguinte, eu não tenho problema nenhum em aplicar, porque, gente, eu adoro, de verdade. Sentar com a pessoa, sentar com o grupo e fazer uma super sessão. Eu adoro, não importa, assim, em qual for o momento, eu adoro. Mas aí, quando começou essa questão do desafio, né, que eu fiquei, assim, um pouco insegura em relação a isso, mas, assim, você vai entendendo a importância de você se valorizar também, né? Então, não é só você aprender as técnicas, né, que nem eu falei antes, mas é você enxergar o seu valor, né? E o como, gente, e como isso é essencial, né? Como a gente não enxerga, né? E a gente começa ali a enxergar o nosso propósito, né? Porque, assim, é aquilo que a Anitta fala. Gente, qual que é o seu propósito, né? Ah, seu propósito é aquilo que você sempre faz com uma super facilidade e que quando a pessoa fala assim, poxa, você podia ganhar dinheiro com isso, e você fala assim, ah, nossa, não, mas qualquer um faz isso, né? Tipo, gente, não qualquer pessoa faz esse negócio. Mentira, gente, não é qualquer pessoa que faz, tá? O que você faz é só seu, é só você quem faz. Então, assim, não tem como. E mesmo que eu quisesse aplicar uma sessão, né, uma sessão de crenças aqui, e a Anitta fosse aplicar uma sessão de crença, seria diferente. E fosse para o mesmo grupo, cada grupo ia levar uma riqueza ao final. Por quê? Porque cada Exatamente. pessoa tem a sua vivência ali, né? A sua prática, o seu tempero, a sua personalidade, né? Isso é muito legal. Cada grupo é uma experiência nova, é um resultado diferente, mesmo que você
Uhum. tenha uma promessa de entrega, né, específica, mesmo que você tenha algo muito específico fechado ali de nicho de entrega, o que a necessidade que o grupo traz sempre é uma surpresa, sempre é algo novo. Então, assim, por exemplo, para pessoas que gostam, né, de participar, de receber, né, as sessões, por exemplo, elas podem participar. Se tiver 4 sessões no mês, por exemplo, vamos imaginar que seja aos sábados de manhã, alguma coisa assim. A pessoa ela pode ir todo sábado, o mês inteiro, porque ela vai fazer um trabalho com ela e vai ser diferente. Sim, Num sábado ela vai trabalhar uma coisa, no outro sábado ela vai trabalhar outra mais profunda, ela já vai dar um outro salto aquela semana. Então, é uma evolução e é uma evolução muito rápida, né? O resultado muito. resultado desse trabalho é muito rápido, porque você vai tendo cada vez mais clareza, clareza. E quando você tem clareza, as coisas começam a aparecer, Exato. né? Não, e assim, e o grupo acaba formando, assim, se enxergando como grupo, né? Também. Tem muito disso também, né? Então, É o assim, clã, né? a Forma o gente, clã ali. a gente vai conectando essas pessoas, né? E, enfim, e no final das contas, apesar do seu trabalho ter terminado ali, na verdade ele não terminou, né? Termina. Existe uma continuação ali. Então, cara, as pessoas estão ali, elas continuam trocando ideias, elas continuam trocando experiências, né? Então, assim, você deixa ali no final das contas, você deixa um legado ali para aquele grupo, né? Você deixa algo para eles, né? Para eles continuarem. Então, assim, eu sei, eu sou apaixonada, né, gente? Então, assim, é até suspeito para falar. Mas, assim, eu adoro, né? Então, para mim, valeu super a pena. Eu acho que quem trabalha com essa coisa de atendimentos, enfim, acho que é uma super oportunidade, porque é o que eu falei, gente, eu vou tomar liberdade aqui, tá, Anitta? Mas eu sou entrona, né? Eu vou falando, né? Então, assim, Falar. gente, tem que aproveitar essa oportunidade, porque é muito barato pelo que ela entrega, gente. E assim, e eu tô vendo, daqui a um tempo, ela não vai mais fazer esse preço, não, gente, porque é um trabalho precioso. É que nem algumas pessoas aí do Instagram falam, né? É ouro em pó. Então, assim, você tem ouro em pó ali na sua mão. Então, ouro. Né? É natural que o projeto comece a crescer, né? Ele vai tomando uma proporção cada vez maior. Eu acho que tá travando. Voltou. Pipocando mensagem do WhatsApp no meu Ah, tá. celular, aí trava. Por isso, aí eu Uhum. fico com o braço aqui toda hora clicando para tirar mensagem. Entendi. Então, é natural. Esses dias eu vi a Natália Arcuri, né, falando que era o último grupo dela e tal, porque ela não vai mais dar as aulas e que isso não era estratégia de marketing, que era verdade e tal. Uhum. A, 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 o natural, né, é que isso aconteça. Agora, né, nesse momento, de fato, eu sei que vale mais, eu tenho total consciência disso, né? Mas eu quero, nesse momento, trazer esse valor ainda para Uhum. conseguir ajudar as pessoas que ainda não fazem 3 mil reais em 4 horas. Muitas não fazem isso nem dentro do mês, né? Não conseguem Uhum. fazer 3 mil reais dentro do mês. Então, é por isso que eu quero, nesse começo, nesse início, ainda com esse valor e com 10 aulas, né? Então, são 2 meses, né, de trabalho, 3, eu acho, 2 para 3 meses, com aulas ao vivo toda semana, com um desafio. Por quê? Porque eu quero estar muito perto, eu quero saber o que cada um está Não. fazendo. Gente, quando ela, é desafio, ela tem uma carinha assim boa, sabe? Eu falo pra ela que ela tem cara de Ruth. Lembra? Assim, só as pessoas mais velhas vão lembrar, né, gente?
Mas lembra que tinha a Ruth e a Raquel? E ela fala assim, gente, olha, porque é um desafio. E ela com essa voz doce dela, mas assim, gente, pense num curso que é, ó, ela coloca fogo ali na gente, tá? E assim, mas é na dose certa, sabe? Assim, se não tivesse aquilo ali, não teria sido tão bom. É como os desafios, né? Quem está participando da jornada e está lá Uhum. no final ali uma pergunta que parece uma pergunta bobinha, uma pergunta, né, que, imagina, né, isso daí é fácil. Mas na hora de colocar em prática, né, Lorena? Aham. De colocar a mão na massa ali e falar assim, tá bom, deixa eu pegar essa pergunta aqui para responder. Vou responder, vou só escrever ela, vou só escrever. Não, e ela mandou uma mensagem assim: olha, só o desafio para a próxima semana é fazer isso, isso e aquilo, tá? E você fala assim: meu Deus do céu, gente, onde que eu vou? Como que eu vou fazer esse negócio? Aí você começa a dar um calor, assim, a gente começa a ficar desesperada. Aí eu mando mensagem para ela: como assim? Tipo, você tá doida? Mas assim, gente, é o que eu tinha falado, né? Quando eu falei antes, assim, que a gente vai quebrando algumas crenças ao longo do processo, né? Então, por quê? Porque esses desafios, ele faz a gente entrar em movimento, né? Então, esse movimento, assim, que em tempos normais a gente não faria nada, a gente ficaria esperando, não, vou esperar o curso acabar. Eu sou dessas, né? Eu era, né? Não sou mais não. Mas eu era dessas, né? Assim, eu vou esperar o curso Sempre acabar. um curso a mais, um livro a mais, algo que eu ainda não tomo um pouquinho, não vou fazer só mais esse, né? E aí nunca começa, né? Nunca faz. E aí você tem um prazo, né? Você tem. Eu falei pra Anitta, né? Às vezes a Anitta, ela começava as aulas e eu já chegava com uma novidade, porque eu falava assim, não, gente, ela já quer uma novidade, né? Então, assim, por quê? Porque é importante também, né? Você tá ali fazendo um curso, né? Você tá pagando por aquilo ali, você tá se dedicando. E você não vai fazer os seus experimentos, né? Durante a semana, durante aquela semana que você teve aquela aula, né? Então, e eu não sei se, eu acho que também tem um pouquinho do espírito professor ali, né? Então, por exemplo, quando eu tô dando aula, eu sempre tô pensando nisso também, né? Gente, olha, se eu falei isso, eu quero que meus alunos pensem a respeito disso até a próxima aula, né? Até a próxima semana. Eu quero ter um resultado, né? Eu não falo para eles, né, gente, eu quero ter um resultado, porque senão eu vou assustar todo mundo, né? Eles Como são assim, adolescentes. né? Eles são adolescentes, então, né, tem que ser de uma forma mais leve, né? Mas assim, eu quero um resultado, né? Então, consequentemente, eu ia buscando alguns elementos, né, para já falar para ela, olha, Anitta, essa semana foi assim, eu fiz tal coisa, eu já marquei com não sei o quê, e tal, tal, tal. Então a coisa ia acontecendo, né? Então, não só assim, a competência dela é indiscutível, né? Mas também assim, o nosso a nossa dedicação, né? Assim, que isso é essencial, né? Então, assim, ser dedicado, né? Então, não tem nem discussão em relação a isso. É, o trabalho que eu faço sempre é com resultado. Se eu for fazer uma Uhum. palestra, tem resultado no final da palestra. Então eu Sim, sempre me preocupo muito com isso, né? Por quê? Porque o nosso tempo ele é muito precioso. Então, quando você está ali numa palestra, num treinamento, num workshop, num trabalho de desenvolvimento, que você está indo ali buscar alguma coisa, você vai buscar alguma sim, coisa, você tem que voltar com algo, né? Isso é o resultado. Então, exato. como que eu vou entregar alguma coisa que a pessoa não tem resultado? E a gente sabe que existem treinamentos, né, palestras, né, workshop, alguns trabalhos, que depois de 2 semanas a pessoa não lembra mais. Isso é muito comum em empresa, né? Contrato Uhum. profissional, ele vai lá, faz um trabalho de motivação, alguma coisa assim, depois de 2 semanas, principalmente quando é algo muito focado em motivação, né? Então, assim, depois de 2 semanas,
acabou. Se não tem um propósito, se não tem um porquê ali, um fundamento para aquele trabalho, depois de 2 semanas acabou. Então, isso é uma coisa que eu ensino também lá na mentoria. Você tem que ter um porquê, você tem que levar o resultado para aquele grupo ali, né? Porque é isso que vai fazer o seu trabalho crescer cada vez mais. Outras pessoas, chamarem outras pessoas, né? E você ficar mais conhecida. E ter esse retorno também pessoal, né? De saber que o seu legado está sendo entregue, que você está fazendo algo, né, útil ali para outras pessoas de fato, dentro da sua integridade, daquilo que você sabe, daquilo que você entrega, né? Uhum. E ter esse resultado em prática. Então, quando eu falo dos 3K, né, que a Lorena até falou, né, esse método do 3-10-4, o que que é isso? É R$ 3.000 com um grupo de no mínimo 10 pessoas dentro de 4 horas, que é o valor que você vai fazer de R$ 3.000, né, cobrando R$ 300 por pessoa. Então, essa é a básica, né? Para fazer. E que para a Lorena já foi esse desafio, né? De falar, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E assim, aquilo que você estava falando no início, né? Então, por exemplo, uma sessão de crenças, né? Eu sempre deixo um turno, é sempre um período para aquela pessoa, né? Então, assim, acaba me limitando muito, né? Então, eu deixo o período da noite e, assim, tem gente que limita o tempo, né? Eu não limito o tempo, eu deixo acontecer até a pessoa se soltar, enfim. Então, às vezes demora 2 horas e meia, dependendo se a pessoa é muito resistente ou se não é, né? Então, assim, 2 horas e meia, às vezes 3 horas. Então, é impossível marcar com mais de uma pessoa em um turno só, né? Então, assim, e é muita energia, né? É Muita. muito, né? Muito, assim. E é muita dedicação, né, para aquela pessoa. Então, o que que começa a acontecer ali, né? Você acaba se limitando, né, em atendimentos. Então, você poderia estar atendendo mais pessoas, né? Pessoas que procuram e às vezes você não tem mais horário, né? E aí tem que não tem horário agora e tudo mais, que é a tal da agenda lotada. No caso, a minha agenda é porque tem que ser nos horários, né? Eu tenho que ficar encaixando junto com o meu outro trabalho, né? Mas assim, ainda assim não daria, né? Porque é uma pessoa, imagina, se eu tivesse o dia inteiro de trabalho, né? Só com isso. Então seria uma manhã para uma pessoa, à tarde para uma pessoa, à noite para uma pessoa, né? Então assim, gente, é muito tempo mesmo, né? Então e a gente Imagina entrega muito, uma né? agenda lotada com 3 pessoas e trabalhando de manhã à tarde e à noite, 3 turnos para atender 3 pessoas. Isso Não sem é considerar, se você estiver fazendo um curso, aí você já vai tirar aquele período. No seu caso, né, que você tem uma filhinha, né? Então você tem que ter um tempo para sua família, né? Para sua filha. Então, assim, no final das contas, você não vai atender 3 pessoas, você vai atender uma ou duas no máximo, né? E chega no final das contas, assim, apesar de ser muito bom, mas, gente, vamos ser muito sinceros, né? É óbvio que a questão financeira vai pesar no final das contas. Assim, não claro. tem como. Você tá cansado, cansado porque o corpo sente mesmo, né? Porque, enfim, nós somos uma máquina e essa máquina precisa de descanso, né? Então, você tá cansado, você faz vários atendimentos por semana e você não recebe um valor assim que seria o equivalente, né, que não paga a sua hora de trabalho, por exemplo, né? Então te limita bastante. Então essa questão do grupo, né, você já consegue agregar várias pessoas, você consegue fazer um trabalho excelente, né? E você se remunera bem, né, de forma justa. Eu nem falo assim que é ganhar muito. Não, você está ganhando o justo, né? Porque esse tipo de trabalho, esse trabalho que a gente faz de desenvolvimento pessoal, é um trabalho muito sério, né? Você está ali transformando a vida daquela pessoa, transformando no sentido de que, gente, aquela pessoa não consegue atingir um objetivo. Então você, caramba, gente, falta só um pouco. Aquele objetivo é o objetivo da vida dela e ela não está conseguindo ultrapassar aquilo ali. E você vai se dedicar para fazer isso acontecer junto com ela,
né? Uhum. Então, é um valor justo para você, né? É o justo. É que nem a Bárbara falou antes, né? Nem relógio trabalha. Como é que ela falou? Até esqueci agora. Trabalha de graça, a gente tem que comprar pilha, né? Senão ele não trabalha. Exato. Então, assim, a gente tem que. É um bom momento, assim, para a gente também repensar o seu valor, né? Então, isso daí já está quebrando várias crenças, né? Nisso você já está passando por cima de várias crenças de dinheiro ali. Porque até quando, né? A pessoa vai ficar trabalhando tantas horas e depois de se dedicar, de fazer as coisas com tanto carinho, com estudo, né? Ter dedicado tanto tempo, fazer uma faculdade, uma pós, especialização. Tem gente que faz tanta coisa, né? Aí você faz um outro curso, lê livro, faz isso, faz aquilo. E aí você olha, né, no final do mês, né, para quem está no CLT, por exemplo, você olha e fala assim, tá, mas cadê o resultado disso, né? Para onde está indo? Como eu mensuro isso na minha vida para mim? Então a gente chega um momento que a gente começa a ter esses questionamentos, né? Quando a gente está no CLT. E eu acho que é um pouco disso, né, que você sente, né, Lorena, dessa coisa da transição. Então, lá na mentoria, eu vou trabalhar de uma forma onde a pessoa vai conseguir olhar para esse trabalho e montar um planejamento para conseguir fazer essa transição, porque aí você começa a ganhar e aí você Sim. fala, beleza, agora, né, consigo sair, porque quando eu saí, eu não saí tão planejada assim, CLT. Eu saí na louca, assim, né? Eu fui lá pedir as contas depois, mas eu tinha tanta certeza desse trabalho, Uhum. isso é uma verdade tão forte para mim, que quando eu fui lá, né, que eu subi lá para pedir as contas, né? Eu falei assim, não, eu não quero mais me ouvir reclamando, né, desse trabalho. Eu gostava muito, muito mesmo, mas chegou um momento que eu estava cansada, eu não via mais oportunidade de crescimento, né, naquela empresa que eu trabalhava. E eu falava, eu pensava assim, bom, eu já entreguei, eu já fiz tudo o que eu podia fazer aqui, e aí ficou um sentimento assim, né? E agora? E aí É. eu comecei a reclamar, tava reclamando muito, eu falei, não tá, não sou eu, essa Anitta não sou eu reclamando. E aí eu fui lá e pedi as contas numa sexta-feira à tarde, e sair. Mas por que que eu fiz isso? Porque eu sabia que esse trabalho ele era super possível. Eu já trabalhava com isso quando eu estava no CLT, né? Eu já dava treinamento dentro das empresas quando eu estava no CLT, né? Era o meu trabalho esse, Sim. nas últimas empresas que eu trabalhei. Então, para mim, eu já sabia que funcionava. Então eu fui, e aí, óbvio, né, que daí eu fui quebrando a cara e tudo mais. Mas aí eu fui aprendendo. E aí hoje eu já tenho um know-how aí para poder ensinar e poder ajudar outras pessoas, né? E por exemplo, e a pessoa que começa a fazer as suas sessões, os seus processos de coaching, processos terapêuticos em grupo, né? Você não está simplesmente limitado, eu vou pegar 10 pessoas aleatórias, né? Então, assim, gente, olha, eu vou anunciar aqui que tô formando um grupo para atender no dia tal, né? Isso é muito bom. Mas também isso te dá uma oportunidade enorme de você atender empresas, né? Então, assim, Sim, sim. olha, eu preciso que a minha empresa ela atinja tal meta, que ela consiga, e a gente não está atingindo e tudo mais, então eu preciso desse trabalho. Né? Então você vai lá e vai atender lá aquelas pessoas daquela empresa, né? Então, assim, você tem várias oportunidades aí, né? Para você aplicar o seu trabalho em grupo, né? Então, assim, e você vai ver a transformação igualmente em todas essas oportunidades. E não só a transformação, né? Mas, assim, você também será remunerado para isso, né? Então, que é o que a gente acabou de falar, que isso é tão importante quanto também, né? Porque você, assim, é o valor justo do seu trabalho, né? Então,
Por isso que eu acho que hoje, né, ainda mais assim, as coisas vão mudando, né? A gente fica no atendimento individual sempre, né? Mas assim, gente, o mundo ele é tão dinâmico e ele tá mudando tanto assim, a cada hora Rápido, surge uma rápido. novidade. Então, assim, você ficar preso somente naquele método antigo, né? Obviamente que, assim, depende do trabalho, né? Se você é médico, você não vai atender em grupo, dependendo do que exatamente você está lidando ali, né? Você até pode, mas pode também, às vezes, nem dá, né? Enfim. Mas Mas pessoal dá, né? Esse foco de trabalho, uhum. ver pessoas dá. Muda Tranquilamente. tanto. E Qualquer a gente, técnica. e a gente precisa, sabe? A gente precisa se adaptar ao que está acontecendo hoje, entendeu? Então, e hoje as pessoas, elas estão buscando muito o contato com outras, né? Então, assim, diferentemente de mim, lá, a Lorena do passado, né? Eu falo a Lorena do passado, que era uma Lorena mais antipática, tipo, ai, que saco, gente, um grupo, vamos lá, né? Vamos testar, né? Mas, assim, na verdade, eu, nesse caso, era uma exceção, né? Hoje em dia, as pessoas estão procurando essa conexão. As pessoas estão sentindo essa necessidade. O povo ficou aí é, preso dentro de casa, sem sair com o outro, sem ver os seus amigos, sem criar um laço mais forte com alguém, porque estava dentro de casa, estava isolado, né? Então, as pessoas querem hoje também esse calor, né? Esse acolhimento, assim, né? Esse grupo mesmo. Então, isso é bem legal de se pensar também, né? Para quem está em dúvida ainda, vale muito a Muito, pena. muito. Essa coisa do. E lá na mentoria eu vou ensinar como você vai aplicar em grupo, não é só no online, porque hoje as pessoas ficam muito pensando, né, com essa seta mental, vai ser para aprender no online. Não, você vai aprender no online e no presencial, você vai aprender para aplicar do jeito que você quiser. Né, lá na sua cidade, em outros lugares, né, para montar suas turmas. Eu, por exemplo, fui para o Rio de Janeiro, né, terminar a mentoria da Renata lá no Rio. E a gente montou Uhum. lá. Agora em dezembro ela está com uma nova turma que ela vai fazer, ela vai contar amanhã. E então assim é super possível, né? Você montar o grupo presencial na sua cidade, em outros lugares, né? Porque daí a internet te ajuda é, a fazer o presencial também Uhum. em outros lugares. Então, tem muita coisa, né? Tem muita coisa para a gente abordar lá na mentoria. E Lorena, então vamos lá. Você fez a primeira sessão bônus lá no curso do seu marido. Aí já tem esse contrato fechado que já vai entrar dinheirinho, que é Tá. dessa da clínica, né? Uhum. Tem a previsão de um grupo para início de dezembro, é isso? Agora para o início de dezembro e, na verdade, para o mês de dezembro, né? Então, aproveitando as confraternizações, aproveitando o final do ano, né? Que tá aí o fechamento dos ciclos, né? Tem muita gente querendo fechar o ciclo agora, né? Nesse momento. Então, eu não quero entrar em 2022 com o problema de 2021, né? Então, assim, tá tendo uma procura grande, então acho isso bem legal. Então, Não. quando eu comentei, as pessoas já começaram a perguntar, né? Ah, poxa, que legal, como é que vai ser e tudo mais, assim. Como eu ainda não tenho o local certo, né? E as pessoas que vieram falar comigo são de Brasília, né? Então, assim, mas eu pretendo também fazer online, né? Então, eu tô explorando, né? Tô explorando porque eu acho Esse que vale a grupo, pena. esse grupo é o grupo do desafio. É o grupo do desafio. Legal. É o grupo do desafio. E assim, gente, e é sensacional, né? Eu adoro. Então, é bom atender, é bom falar, é bom conversar com as pessoas, é bom você estar vendo um seu trabalho transformar a vida de das pessoas. É bom ganhar por isso também, né? Porque não? A gente entra numa neura, né? De, ai, meu Deus, eu não posso cobrar, pode cobrar sim, né? Porque aquilo que a gente falou é o justo, né? Exato, porque imagina assim.
É, olha a importância, né, do impacto que é a Uhum, transformação, e da transformação do grupo também. Então, quando a gente consegue quebrar as nossas crenças, né, e passar por esse processo, a gente consegue também ajudar as outras pessoas que uhum, ainda estão nesse caminho. uhum, Então, se você quebra a crença financeira, por exemplo, olha a prosperidade, como a abundância ela acontece, né? Porque a prosperidade financeira, ela vai crescer muito mais. Então, quando você cobra pelo seu trabalho e você tem total segurança da integridade que é a entrega do que você está oferecendo, que vale uhum. aquilo, né? Você sabe que aquelas pessoas que estão chegando ali, elas também vão prosperar financeiramente, elas também vão fazer a entrega delas em abundância. Então, isso é um ciclo sem fim, né? Aquela música do Rei Leão, é um ciclo sem fim. Por quê? Por isso que vai crescendo, né? Então, você passa pelo processo, né, de prosperidade financeira e abundância, você cresce, você Sim. entende o seu valor, a importância que é o seu legado, né, para o mundo, porque esse trabalho de desenvolvimento de pessoas, a gente tem esse sentimento da mudança, né, da formiguinha ali, né, de fazer o nosso papel mas para a Total. mudança do mundo inteiro, né? Então É, é o que eu falo, a vida ela só é difícil porque a grande maioria, né, a crença coletiva é que a vida é difícil. O dia que a gente conseguir mudar essa crença coletiva, né, de um pensamento coletivo, que a vida pode ser mais fácil, mais leve, mais feliz, é isso que vai ser para todo o planeta. Então, se a gente faz o nosso papel ali, né, como formiguinha, isso vai reverberando, vai crescendo e a gente vai atingindo mais pessoas. Essas pessoas que a gente ajuda ajudam outras pessoas, trabalham outros grupos e olha a proporção, né, que isso vai tomando. É um trabalho muito grande, né? Assim, é muito, grandioso. muito assim. Você vê essa transformação é muito bom, sabe? Assim, você receber os depoimentos é muito gostoso, né? Então, às vezes, coisas que você até sabia que, olha, agora essa pessoa vai fazer tal coisa, só que você não fala nada, né? E aí a pessoa te manda um áudio gigante falando, oi, Lorena, e tal, olha, aconteceu isso, aquilo, aí você já fica assim, tipo, garota, ó, tá vendo? Filha, Coraçãozinho. Aí, assim, é muito legal, assim, é muito gratificante, né? Então, eu adoro essa parte, né? De, de ver essa transformação toda. Eu acho que isso daí já vem desde lá da fase, minha primeira fase, né? No caso, minha fase professora, né? Então, assim, eu consegui ajudar os alunos ali para fazer uma prova, para fazer um vestibular, e aí ver vários resultados disso, e depois ter aluno voltando lá para falar com você e falando: olha, não, porque você, aquelas questões e tal, não sei o que, você já conseguiu fazer. Então, assim, já existia ali um foguinho, assim, tipo, caramba, que legal. Tipo, eu adorei, eu adorei. Sendo assim, não vamos ser hipócritas, né? Isso é muito bom pro nosso ego, gente. Não claro, adianta falar que não. Isso é muito bom. Sabe, você claro. sabia assim, que você ajudou uma pessoa de tal forma que, caramba, o seu trabalho fez aquilo ali, te dá uma satisfação muito grande. Então, você tem ali, ó, o benefício financeiro, você tem um benefício da sua gratificação pessoal ali, sabe, também. Uhum. Você tem um benefício de ver a transformação na vida das outras pessoas, entendeu? Então, assim, e essas pessoas um percentual delas também vai ali multiplicar aquilo, né? Vai ali Exato. passar também. É Vai um fazer a ciclo transformação no sem meio delas. É a música do Rei Leão, é um ciclo sem Exato. não tem Uhum. fim, É né? muito Só vai legal. reverberar, é um legado mesmo, né? Que só vai crescer, Sim. não tem como. E essa coisa do ego é legal você falar, porque a gente tem uma ideia um pouco deturbada dessa questão do ego, né? De achar que ego é só uma coisa ruim.
E É, não não né? A gente precisa se ligar nisso também, né? Porque as pessoas batem muito nessa questão como se fosse um bicho-papão, uma coisa horrível o ego, mas não, o ego também é uma coisa muito boa, ele nos ajuda muito, né? Depois, uma outra hora, isso vira conteúdo, a gente conversa sobre isso. Mas é exatamente isso, né? A gente vai sentir o prazer, porque é aquela história, né, que a gente já está acostumado a ouvir aquela frase, né? Se você fizer aquilo que você tem prazer, que você ama, isso volta para você. Você só vai ter sucesso a hora que você entrar nesse caminho. E as pessoas têm muita dificuldade para entender isso. Ah, mas imagina, não dá para eu ganhar dinheiro com o que eu gosto, não dá para ter é. prazer no trabalho, né? Então tem toda uma história por trás disso. Não, eu tava vendo hoje, apareceu uma pessoa assim, nesses patrocinados do Instagram, apareceu uma pessoa assim, aprenda a fazer, como é que era o nome, gente? Aprenda a fazer designs no Canva para o seu Instagram. Uhum. E assim, teoricamente é fácil, mas se você parar para pensar, gente, eu quero aprender. Nossa, tem tanta ferramenta ali. Ah, é fácil de aprender? É fácil de aprender. Mas assim, gente, a pessoa gosta de mexer com isso, ela gosta desse design e ela vai te dar tudo mastigadinho. Então, gente, é óbvio que ela vai ganhar dinheiro com isso, entendeu? Então, é um exemplo ali de que, cara, sim, você pode ganhar dinheiro com o que você gosta, Claro né? que Você não pode, precisa claro. necessariamente ser um super médico, ou ser um super advogado, ou para ganhar dinheiro. Não, gente, assim, o mundo, ele é gigante, ele tá aí para isso, né? E o que você faz, com certeza, assim, pouquíssimas pessoas fazem. O que você faz bem feito, Não, o né? que você faz é do jeito que você faz, é só você que faz. É, Não existe mais exato. ninguém, né? Não existe outra Lorena, não Uhum. existe ninguém com uma impressão digital igual a sua. Então, essa marca pode ter 300 milhões de pessoas fazendo desenvolvimento humano, pessoal. Mas o que você entrega, da forma como você entrega, é só você que entrega. Isso é muito claro para mim, muito claro. É isso que faz a diferença. E é esse ingrediente que eu levo para a mentoria, Uhum. ter essa essência, né? Não é um curso robozinho que todo mundo vai sair igual, com a mesma, com o mesmo formato, assim, né? Fechadinho numa caixinha. Não. Você vai aprender o passo a passo, mas você vai aprender a colocar o seu ingrediente pessoal no seu trabalho, no seu negócio, Uhum. né? Lá no seu grupo. Então, eu acho que isso é a grande diferença, né? Desse trabalho. E eu estou muito feliz, assim, eu estou muito feliz com o progresso, né? Com o seu progresso, com essa nova turma que vai chegar. Estou muito empolgada, porque a gente já vai terminando assim 2021 já com o pé direito para já começar 2022 assim, com um trabalho novo, com expectativa, com Uhum. planejamento, com técnica, com passo a passo, com método. Então eu estou muito feliz assim com a próxima turma que vai chegar também. E é assim, né, Anitta? Também fica um alerta aí, ó, pro pessoal. Ela vai lançar agora a mentoria dela, né, gente? E a gente sempre fala, né? Nossa, ano que vem eu quero começar a fazer tal coisa. Ano que vem eu vou fazer isso. É que nem a segunda-feira, né? Não, É, segunda-feira eu começo a dieta. Segunda-feira é sensacional, né? Porque segunda-feira você é outra pessoa. E terça-feira já acabou aquela pessoa. Terça-feira já não existe mais nada, uhum. né? Então, o ano tá chegando aí, né? Então, gente, por que que a gente vai começar a melhorar no ano que vem, né? Por que que a gente já não termina o ano bem, né? Então, assim, eu acho que iniciar para quem se interessa pelo grupo, né, pela força do grupo, né? Então, assim, por que não já iniciar o 2022 maravilhosamente bem, né? Já com o seu Exato. caminho traçado, né? E não esperar o ano virar para depois você pensar em como que vai traçar essa virada, né? Essa virada de chave. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade aí para vocês começarem a
desparafusar algumas coisas, consertar outras, sabe, assim, entrar de cabeça em algumas aventuras, né, gente? Porque trabalhar em grupo é uma aventura, né? Eu sempre digo assim que professora, né? Aí o povo fala, né? Nossa, porque você é tão segura dando aula. Nossa, porque não sei o quê e tal, tal, tal. Mas assim, gente, toda turma que eu vou entrar, eu entro com friozinho na barriga. Isso porque eu já dou aula há 13 anos. 13 anos já. Então, assim, até hoje dá um friozinho na barriga. Por quê? Porque é o nervosinho, assim, é o nervosinho de alegria, é o nervosinho de, ai, aquela turma é desafiadora, é o nervosinho de. É aquele frio É, na barriga bom. Agora, eu tento exato, trabalhar, né? Porque sempre que você tiver uma turma nova com esse sentimento, né? Desse friozinho bom na barriga, né? Aquela coisa da paixão, né? Do uhum, namorado novo. É um sentimento assim, né? Essa coisa boa. exato. Então começar o 2022 assim, já com essa pegada, já com nessa vibração, sabe? Olha, a minha vida já está sendo transformada e eu já vou entrar com tudo, entendeu? Vou engatar ali a marcha e a coisa vai deslanchar. Porque se a gente ficar esperando, né? Então, não, vou esperar o curso terminar e aí começa outro, aquilo que a gente estava falando, né? Então, sim, né? Não, É, não vai valer a pena. legal, Lorena. Então tá bom, olha, uma hora, quase uma hora e meia aqui, a gente batendo papo. Sério? Sempre, né? A gente começa que embala, nem vê a hora passar. Foi uma Gente, delícia, eu vocês não adorei. têm ideia do que é a aula com a Anitta, gente. Assim, é isso aí, tá? Vai conversando, conversando, e você vê o tempo passou, acabou a aula. Passou rápido e a gente nem percebe, né? Uhum. E fala assim: nossa, eu escrevi 4 folhas. Escreve um monte. Mas Aham. então, muito obrigada pela participação. A gente vai continuar nosso trabalho. E se alguém tiver mais alguma dúvida, algum insight, quiser falar alguma coisa, eu vou me despedir da Lorena. Vou falando tchau para vocês. É engraçado que eu entrei no YouTube, só que a Lorena tá só no Instagram, né? Então ficou ouvindo aqui o som da Lorena no Instagram. E acho que essa aqui, eu não sei, mas talvez eu até delete do YouTube porque eu esqueci disso, né? Que Não, seria mas só eu acho que tem eu. como depois transformar. Gente, assim, ó, tá Não, vendo? tem, Aí com né? certeza tem alguém que oferece um curso disso, gente, de como você Com pegar o vídeo do Instagram e mudar para o YouTube lá. Com Ah, não, certeza tem. isso dá com certeza. É que aqui já tá gravando direto para o YouTube. Então, Hum. esse daqui eu vou tirar, vou colocar o do Instagram no YouTube, porque aqui no YouTube ficou eu aqui, ó, sozinha, olhando para você aí, falando, e eu tô aqui, entendeu? Mas é Ótimo. isso. Beijo, Lu, obrigada, viu? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Deixa eu ver como é que eu tiro você daqui. Deixa eu ver. Eu não faço ideia também, amiga. Não sei, deixa eu ver aqui. Eu não sei nem como é que eu faço para sair. Não sei te tirar. Não sei como você sai. Vamos ver. Ah, Tá, tá, eu já sei. Peraí. sabe? Aí, então tá bom. Pessoal, vou me despedindo aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode escrever no direct também. Amanhã, então, às 8 horas, eu encontro vocês aqui, eu e a Renata Vetter. Vai ser outra live, uma delícia. E eu espero você, então, amanhã às 8 horas da noite, tá bom? Beijo para vocês, até amanhã. Tchau, tchau.